Olá a todos, sejam bem-vindos a esse vídeo, a esse canal. Meu nome é Renato José, sou um trabalhador e estudante espírita. Estamos aqui conduzindo o estudo da Gênese, um dos livros básicos da doutrina, um livro muito rico. No último vídeo nós completamos o capítulo 4, o papel da ciência na Gênese, certo? E agora vamos dar início ao capítulo 5, Antigos e Modernos Sistemas do Mundo. Que os bons espíritos nos inspirem a compreender bem e que nosso Senhor Jesus Cristo abençoe essa intenção nossa, essa reunião nossa para o bem. Tá bom? Nesse capítulo, Kardec faz um resumo de todos os sistemas, de todas as ideias a respeito do universo, a respeito do mundo. Em vários momentos da humanidade, ele quis trazer como que os pensadores da época imaginavam ser o universo, o planeta Terra. Então, cada ideia, que hoje pode parecer infantil e até ridícula, mas lembremos que na época não tinham recursos e nem o desenvolvimento mental que tem hoje, né? Que tem hoje a humanidade. Então, foram ideias que na época eram grandiosas, já imaginar que existia algo além, né? Vamos tentar compreender. A primeira ideia que os homens formaram da Terra, do movimento dos astros e da constituição do universo, há de, a princípio, ter se baseado unicamente no que os sentidos percebiam. Então, já vamos ver, eles, nesse tempo, eles tinham como instrumento apenas os próprios sentidos, a própria imaginação. Ignorando as mais elementares leis da física e as forças da natureza, não dispondo senão da vista como meio de observação, apenas pelas aparências podiam eles julgar. Vendo o sol aparecer pela manhã de um lado do horizonte e desaparecer à tarde do lado oposto, concluíram naturalmente que ele girava em torno da Terra, conservando-se esta imóvel. Até nós, quando éramos crianças, se ninguém nos falasse nada, o sol nasce de um lado, se põe do outro, a gente imagina, claro, que a Terra está parada e o sol girando. Se lhes dissessem, então, que o contrário é o que se dá, poderiam não ser possível tal coisa, objetivando: vemos que o sol muda de lugar e não sentimos que a Terra se mexa. A gente não sente que a Terra se mexe e vê, tem a ilusão de que é o sol que está se mexendo. É como você está dentro do carro e parece que é a árvore que está correndo quando você olha pela janela, não é isso? A pequena extensão das viagens naquela época raramente iam além dos limites da tribo ou do vale. Não permitia se comprovasse a esfericidade da Terra, ou seja, que a Terra é uma esfera, né? Como, ao demais, haviam de supor que a Terra fosse uma bola, os seres, em tal caso, somente no ponto mais elevado poderiam manter-se e, supondo-se habitada em toda a superfície, como viveriam eles no hemisfério oposto, com a cabeça para baixo e os pés para cima? Né? Como é que podia imaginar que a Terra era redonda e o pessoal lá do outro lado ficaria de cabeça para baixo? Lembro quando era pequeno que me diziam: os japoneses vivem do outro lado do planeta, e vem logo o pensamento: como que eles ficam em pé se eles ficam de cabeça para baixo? Então, como esse era um pensamento infantil para nós, para eles, mesmo adultos, mesmo pensadores, tinham esse pensamento infantil, porque era uma infância. A respeito desse assunto, era uma infância a compreensão do universo. Ainda menos possível houver aparecido isso com o movimento de rotação.
Quer dizer, além de girar em torno do Sol, tem o movimento de rotação. Quando, mesmo aos nossos dias, em que se conhece a lei da gravitação, se vê em pessoas relativamente esclarecidas não perceberem esse fenômeno como nos surpreendemos de que homens das primeiras idades não o tenham sequer suspeitado. Então, se hoje em dia existe gente que ainda questiona, imagine naquela época, não é isso? Para eles, a Terra era uma superfície plana, circular, qual um amó de moinho, estendendo-se a perder de vista na direção horizontal. Daí a expressão ainda em uso, ir ao fim do mundo. Desconheciam-se os limites, a espessura, o interior, a face inferior, o que lhe ficava por baixo. Então, o mó de moinho, eu trouxe uma imagem de mó de moinho, é como uma bolacha redonda, um biscoito redondo. Eles achavam que a Terra era assim plana, circular, plana, e que tinha uma parte de cima e uma parte de baixo. Olha aqui o que é um mó de moinho. É aquela pedra em que roda outra pedra por cima para moer grãos, né? Para fazer o moinho. Então eles achavam assim, tinha a parte de cima, a parte de baixo, ela tinha uma certa espessura e a gente vivia aí em cima. E se você fizesse uma viagem até chegar a uma dessas bordas, você estava chegando ao fim do mundo, né? É como se o mar derramassem aí pelas bordas. Era essa a imagem que eles tinham da Terra nessa época. Por se mostrar sob forma côncava, o céu, na crença vulgar, era tido como uma abóbada real, cujos bordos inferiores pousavam na terra e lhe marcavam os confins. Era uma vasta cúpula cuja capacidade o ar enchia completamente. Então imaginava que era uma abóbada, né? Uma coisa côncava, sem nenhuma noção de espaço infinito, incapazes mesmo de o conceberem, imaginavam os homens que essa abóbada era construída de matéria sólida, donde a denominação de firmamento que lhe foi dada e que sobreviveu à crença significando firme, resistente, do latim firmamentum, derivado de firmus, e do grego hermatos, firme, sustentáculo, suporte, ponto de apoio. Então imaginavam que era uma abóbada e que nas bordas tinham suportes. A abóbada é como um semicírculo, uma semisfera. Eu tenho uma imagem da semisfera, mas era para mostrar na próxima página, mas já vou mostrar. Então imaginavam assim o firmamento. E que aí nessas bordas, esse R é de raio, né? Nessas bordas tinham pernas e que se fixavam nas bordas desse moinho. Então tinha a terra plana, circular e coberta com uma semisfera assim que era o céu. Lá na frente ele vai falar de semisfera, eu vou mostrar essa imagem mais outra lá adiante. As estrelas, de cuja natureza não podiam suspeitar, eram simplesmente pontos luminosos, maiores ou menores, engastados na abóbada. Então era como se fossem pontos luminosos preso na abóbada, como se a gente botasse lâmpadas presas no nosso teto, como lâmpadas suspensas, dispostas sobre uma única superfície, e por conseguinte todas à mesma distância da Terra, tal como as que vêm no interior de certas cúpulas pintadas de azul, figurando a do céu. Como essas igrejas que têm o céu desenhado e as estrelas. Então achavam assim, que eram pontos luminosos, mas todos equidistante à face da Terra. Todos na mesma distância. Eles não imaginavam que tinham estrelas mais distantes, outras mais próximas. Por isso nós vemos umas maiores, outras menores. As maiores porque são mais próximas. Se bem hoje sejam outras as ideias, o uso das expressões antigas se conservou. Ainda se diz, por comparação,
a abóbada estrelada sob a cúpula do céu. Então ele mostrou termos, né? Quando fala o firmamento, eu nem sabia falar o firmamento como o infinito, mas nessa ideia de que aquela abóbada era firmada, era sustentada por pernas em torno da terra. Então, essa coisa da abóbada usa até hoje. Eu uso essa expressão de vez em quando eu falo assim, sobre essa abóbada azul. Deus não está sobre essa abóbada azul, que é aquela ideia da semisfera. Igualmente desconhecida era, então, a formação das nuvens pela evaporação das águas da terra. A ninguém podia acudir à ideia de que a chuva, que cai do céu, tivesse origem na terra, de onde ninguém havia subir. Então ninguém imaginava isso, claro, não se conhecia. Não se conhecia. É por isso, gente, que a fé em Deus, a fé na criação, a fé nessa inteligência suprema, ela vai se tornando, ao longo dos séculos, ao longo do desenvolvimento intelectual, cada vez mais próxima, ou seja, menos distante da realidade. É por isso que se fazia uma ideia tão pequena de Deus e ainda se faz, porque ao longo dos tempos ela vai se aperfeiçoando, ela vai se melhorando, entendeu? Não é surpresa a gente saber que a ideia de qualquer coisa vai se aperfeiçoando, se melhorando ao longo das descobertas, ao longo do desenvolvimento intelectual. E tenho certeza, a ideia que nós fazemos hoje de Deus ainda é pequena para um futuro aí que compreenderemos muito melhor. E até a ideia do universo, a ideia de tudo, vai se ampliando, vai se aperfeiçoando. Isso é muito lógico, né? Daí a crença na existência de águas superiores e águas inferiores, de fontes celestes, de fontes terrestres, de reservatórios colocados nas altas regiões, supondo-se que concordava perfeitamente com a ideia de uma abóbada sólida capaz de sustentar. Então, como não compreendia que a água subia através de vapores, achavam que tinha fontes de águas superiores lá em cima, né? Nessa abóbada, em que na sua nascente fazia chover. Como eu disse no início do vídeo, pode parecer ridículo, mas eram ideias de quem já pensava, de quem já buscava, de quem já queria uma explicação. E tenha certeza, eu imagino serem ideias grandiosas para a época. É esse o papel dos filósofos, imaginar, né? As águas superiores, escapando-se pelas frestas da abóbada, caíam em forma de chuva, e conforme fossem mais ou menos largas as frestas, a curva era branda, a chuva era branda, torrencial e diluviana. Então a força da chuva variava de acordo com a largura dessas frestas. Frestas é uma abertura, uma rachadura, algo assim. Aquele espaçozinho que tem entre a porta e o contramarco ali, aquela peça onde ela encosta, aquela ali a gente chama de fresta, é uma fresta. A ignorância completa do conjunto do universo e das leis que a regem, da natureza, da constituição e da destinação dos astros, que, aliás, pareciam tão pequenos comparativo à Terra, fez necessariamente fosse esta considerada como a coisa principal, o fim único da criação, e os astros como acessório exclusivamente criados em intenção dos seus habitantes. Então, ao olhar para o céu e ver as coisas tão pequenas, né, e a Terra tão gigantesca, imaginava-se que a Terra era o objetivo principal de Deus, que era o centro de tudo, que era tudo que existia. O que me surpreende é hoje ainda muitas pessoas estarem presas a ideias tão pequenas. Quanto a essa coisa da imaginação, eu conversando com um amigo que nunca andou de avião, eu disse a ele, o avião anda por cima das nuvens, fulano. Quando a gente olha pela janela do avião, a gente consegue ver nuvens abaixo do avião. Ele achou que eu estava fazendo gozação com ele. Ele deu risada e teve certeza de que eu estava brincando com ele. Que é isso?
olhar para baixo e ver as nuvens. E olha só, tá vendo? Quando ele não conhece de perto, não tem a experiência, ainda continua com essa imaginação que as nuvens estão muito altas, muito altas. Esse preconceito se perpetuou até os nossos dias, apesar das descobertas da ciência, que mudaram para o homem o aspecto do mundo. Olha, a palavra preconceito aqui foi colocada no seu sentido mais apropriado, mais próximo. É um pré-conceito, é um conceito feito antes de se conhecer a verdade. Quanta gente ainda acredita que as estrelas são ornamentos do céu, destinado a recrear a vista dos habitantes da Terra. Não tardou, porém, se apercebessem do movimento aparente das estrelas, que se deslocam em massa do Oriente para o Ocidente, despontando ao anoitecer e ocultando-se pela manhã, conservando suas respectivas posições. Semelhante observação, contudo, não teve durante longo tempo outra consequência que não fosse a de confirmar a ideia de uma abóbada sólida e arrastar consigo as estrelas no seu movimento de rotação. Então, quando fizeram mais observações, quando o Sol nasce de um lado e se põe do outro, começaram a observar durante a noite que as estrelas também se movimentavam. Aquelas mesmas estrelas que ontem, semana passada, estavam em tal posição, agora estão em outra posição. Então, confirmaram, como diz o texto, confirmaram que realmente esses pontos luminosos eram presos na abóbada. Essas ideias primárias, ingênuas, constituíram, no curso de largos períodos seculares, o fundo das crenças religiosas e serviram de base a todas as cosmogonias antigas. Olha só. Da mesma forma que imaginavam o início de tudo, e esse é o sentido da palavra cosmogonia, doutrinas, princípios, que se ocupam em explicar o princípio do universo. E essas doutrinas, esses princípios podem ser religiosos, míticos, de mitos, ou científicos. Então, tudo que tenta imaginar o princípio do universo, explicar como começou tudo, é chamada de cosmogonia, que é sinônimo de cosmogênese. Então, isso tudo, essas ideias, deu fundo, quer dizer, deu base para o desenvolvimento das religiões, das crenças religiosas. Por isso que Galileu Galilei ia ser queimado na fogueira, quando ele constatou, através de suas observações, através de observar o movimento dos astros, através de observar o movimento de uma sombra de uma estaca fincada no chão, e através do seu telescópio, bem arcaico na época, ele constatou que a Terra era redonda, e isso ia derrubar muitos ensinamentos da igreja, e ele foi ameaçado de ser queimado na fogueira. Já o seu antecessor foi queimado, Copérnico. Copérnico chegou a ser morto por afirmar que a Terra era redonda. Mais tarde, pela direção do movimento das estrelas e pelo periódico retorno delas na mesma posição, percebeu-se que a abóbada celeste não podia ser apenas uma semisfera posta sobre a Terra, que a gente mostrou, vou mostrar de novo, que a imagem que faziam que era isso, uma semisfera cobrindo a Terra. Está aqui duas semisferas que completam uma esfera. Então, a parte de cima era como se a Terra fosse coberta, igual aquelas tampas de tampa-pão que tenho aqui na minha mesa. Imaginavam-se, então, com o movimento, quando se observou o movimento das estrelas, que elas apareciam de novo no mesmo lugar, derrubou essa ideia aí
da semisfera. E começou a imaginar-se que era uma esfera inteira, oca, em cujo centro se achava a Terra, sempre chata ou quando muito convexa, e habitava somente na superfície superior. Já era um progresso. Então, eles já chegaram à conclusão que não podia ser essa semisfera, que tinha que ser uma esfera completa, né? Mas continuaram com essa ideia da Terra assim, plana, dentro dessa esfera completa. Vamos aqui pegar a ideia da esfera completa, fecha essas duas tampas e imaginem agora o nó de moinho lá dentro, fechado dentro dessa esfera. Então, evoluíram, né? Evoluíram na ideia. Já era um progresso. Mas qual o suporte da Terra? Como é que a Terra ficaria flutuando dentro dessa esfera? Fora inútil mencionar todas as suposições ridículas geradas pela imaginação, desde a dos indianos, que a diziam suportada por 4 elefantes brancos, aqui já é mito, pousados estes sobre as asas de um imenso abutre. Imaginem 4 elefantes brancos suportando aquela pedra de moinho dentro da esfera. Mas essa parte aí dos indianos já parou de ser, na minha visão aqui, já não é uma observação racional tentando identificar a verdade, já era mito. Os mais sensatos confessavam que nada sabiam a respeito. Então, os mais sensatos da época diziam: eu não sei nada, eu não consigo imaginar. Como aquela ideia de Sócrates: só sei que nada sei. A frase mais inteligente dita até hoje. Entretanto, uma opinião geralmente espalhada nas teogonias pagãs situava nos lugares baixos, ou por outra, nas profundezas da terra, ou debaixo desta, não se sabia bem, a morada dos réprobos, dos reprovados, chamada inferno, isto é, lugares inferiores. E nos lugares altos, além da região das estrelas, a morada dos bem-aventurados. Olha essa imaginação. Para resolver a questão do suporte da Terra, imaginavam que tinham bases lá na parte inferior, interna da esfera. Tinha pernas, sustentavam a pedra, sustentavam a terra plana. Em cima, os bem-aventurados. Embaixo, os réprobos, os reprovados no inferno. Eu, quando era pequeno, recebi essa informação, que o inferno era embaixo, era dentro da terra, era embaixo, e o céu em cima. Então já criavam essa ideia. Gente, isso aqui está parecendo assim que é um estudo, pode parecer um estudo inútil, mas está nos dando a ideia da intelectualidade da época, dos conhecimentos da época, e a base que se tinha para se formar as crenças religiosas, como se imaginar Deus. Então não era coisa ridícula imaginar um Deus, um homem de barba branca, um ancião, porque foi assim passado desde Moisés. Então é assim a construção religiosa, a ideia. Então, Kardec está mostrando aqui, na verdade, um ponto lá atrás da nossa pequena intelectualidade e como as coisas se desenvolvem e como as coisas vão chegando o momento de se esclarecerem. Tudo a ver com a revelação da doutrina espírita, com as novidades que a doutrina espírita trouxe, da mediunidade, da reencarnação, dos mundos habitados. Sempre a humanidade dando um salto de entendimento. A palavra inferno se conservou até nossos dias. Se bem haja perdido a significação etimológica, desde que a geologia retirou das entranhas da terra o lugar dos suplícios eternos, e a astronomia demonstrou que no espaço infinito não há baixo nem alto. Então, as ciências, como a gente viu a influência da ciência na Gênesis, as ciências derrubando ideias absurdas. Ele fala que a gente continua usando a palavra inferno, mas perdeu o sentido de sua etimologia.
que inferno tinha referência a lugares inferiores. Ó, o início da palavra, inferiores, infernos. Então, como a geologia mostrou que isso era uma bobagem, e a astronomia mostrou que o universo afora não tem embaixo nem cima, não tem alto nem baixo, essa palavra perdeu o sentido, mas a gente usa porque ela ficou gravada em nossa linguagem. Deixa eu ver se eu vou pegar o item 10, que é grande, mas vou pegar. Sob o céu puro da Caldeia, da Índia e do Egito, berço das mais antigas civilizações, o movimento dos astros foi observado com tanta exatidão quanto o permitia a falta de instrumentos especiais. Sob o céu puro da Caldeia, da Índia e do Egito, 3 lugares. Não sei nem se é Caldeia ou Caldeia. Notou-se primeiramente que certas estrelas tinham um movimento próprio, independente da massa, o que não consentia a suposição de que se achasse presas à abóbada. Olha, começou-se a observar, corrigir coisas, como a gente corrige até hoje. Chamaram-lhes estrelas errantes ou planetas. Estrelas errantes, lembra da palavra errante na doutrina? Aquilo que se movimenta, aquilo que circula, aquilo que viaja. Chamaram-lhes estrelas errantes ou planetas para distingui-las das estrelas fixas. Calcularam-se-lhes os movimentos e os retornos periódicos. O homem desenvolvendo a inteligência, desenvolvendo a observação. No movimento diurno da esfera estrelada, foi notada a imobilidade da estrela polar, cujo derredor as outras descreviam em 24 horas, círculos oblíquos, paralelos, uns maiores, outros menores, conforme a distância em que se encontravam da estrela central. Tudo isso era a ideia da época, que tinha uma estrela central, que outras movimentavam mais, umas maiores, outras menores. Agora, já associaram o tamanho à distância. Aqui já acertaram, né? Já associaram o tamanho da estrela à sua distância de uma central. Foi o primeiro passo para o conhecimento da obliquidade do eixo do mundo, né? A obliquidade do eixo do mundo. Que o eixo não era em pé, era assim. E a Terra é assim. O giro dela é um pouco oblíquo, né? Viagens mais longas deram lugar a que se observasse a diferença dos aspectos do céu, segundo as latitudes e as estações. Através das viagens, geralmente de navio, começaram a ter outras observações dos astros. A verificação de que a elevação da estrela polar, isso era o nome que eles deram, né? Acima do horizonte, variavam com a latitude, abriu o caminho para a percepção da redondeza da Terra. Começou-se a fazer a ideia de que a Terra era redonda. Foi assim que, pouco a pouco, chegaram a fazer uma ideia mais exata do sistema do mundo. A gente faz um resumo e lê tudo muito rápido, mas isso se passava com séculos, com os observadores passando de um para outro as suas ideias, os seus entendimentos, as suas descobertas. É assim que a humanidade acumula conhecimento. Vão se passando de um para outro. É assim que a ciência cresce. Pelo ano 600 a.C., 600 a.C., quer dizer, aqui está até antes de Sócrates e Platão, que foram aí no 450 a.C. Tales, que foi outro filósofo, Tales de Mileto, na Ásia Menor, descobriu a esfericidade da Terra, a obliquidade da eclíptica e a causa dos eclipses. Olha, Tales de Mileto, 600 anos antes de Cristo, já descobriu a causa dos eclipses, quando a Lua esconde o Sol. Eu nem sabia dessa ideia de Tales de Mileto. Eu ainda tinha apenas como Copérnico e Galileu Galilei. Apesar de eu já ter lido a Gênesis, isso não ficou registrado. Foi um dos primeiros. Um século depois, Pitágoras,
de Samos, descobre o movimento diurno da Terra sobre o próprio eixo, seu movimento anual em torno do Sol, e incorpora os planetas e os cometas ao sistema solar. Olha, Pitágoras deu outra contribuição. Ele calcula o movimento de rotação que faz o dia e a noite e imaginou o movimento em torno do Sol de translação que faz os anos e as estações. Hiparco, de Alexandria, Egito, em 160 a.C., inventa o astrolábio. Eu nem sei o que é astrolábio. Vou pesquisar depois e mostrar e botar a imagem. Eu não peguei aqui. Inventa o astrolábio. Calcula e prediz os eclipses. Observa as manchas do Sol. Determina ano trópico, a duração das revoluções da Lua. Olha aí, os pensadores já melhorando tudo. Embora preciosíssimas para o progresso da ciência, essas descobertas levaram perto de 2000 anos a se popularizarem. Quer dizer, poucos séculos atrás, né? 2000 anos, considerando que eles começaram a pensar antes de Cristo, 600 anos antes de Cristo, até 160 anos de Cristo, seria aí no século 19, 18, 19. Não dispondo senão de raros manuscritos para se propagarem, as ideias novas permaneciam como patrimônio de alguns filósofos. Por falta de comunicação, por falta de imprensa, por falta de como divulgar, permaneciam ali com os filósofos, que as ensinavam a discípulos privilegiados, só aquele povo que estava em torno dele. As massas, que ninguém cuidava de esclarecer, nenhum proveito tiravam das ideias novas e continuavam a nutrir-se das velhas crenças. Hoje em dia se descobre qualquer coisinha, cai na internet, cai nas redes sociais, a gente fica sabendo quase que no mesmo dia da descoberta, não é isso? Vamos deixar por aqui. Na próxima eu prometo trazer o astrolábio, para a gente falar um pouco dele no próximo vídeo, tá bom? Então, bom estudo, um grande abraço e até o próximo vídeo.